Estamos de volta no Ação e Reação, sexta-feira, 29 de julho. Hoje, Legião Urbana volta a Santos. Amanhã, Legião Urbana fazendo show em Santos. Falta de médicos de São Vicente traz vicentinos para Santos. A gente sempre fala que nós temos que atender bem os vicentinos, praia-grandenses, mas que acaba acumulando o sistema, né? Nós vamos debater isso aqui no programa. Investigador Anderson Diogo foi torturado antes de morto. E ele foi achado no cemitério clandestino na Vila Esperança, em Cubatão. Cemitério clandestino é um quinto corpo achado no cemitério clandestino lá em Cubatão. Notícia ruim para a região, notícia chata. Brasil vai exportar carne bovina para os Estados Unidos, notícia boa, né? Então o Brasil vai voltar a exportar carne para os Estados Unidos. Agora o Brasil livre da febre aftosa, livre de uma série de doenças. O padrão americano permitiu que a nossa carne vá para os Estados Unidos. Vamos falar de coisa boa também, né? Então, Casa da Esperança inaugura nova ampliação de sede hoje. Um abraço para o presidente Barrozinho, o grande Barrozinho aí, sempre à frente da Casa da Esperança, que vai ampliar sua sede na Ponta da Praia, muito importante para ajudar quem precisa, né? São Vicente e Santos, a segurança pelo alto está complicada. Segundo o Jornal da Tribuna de hoje, página 3, muitos fios, né? E pela lei, só poderíamos ter 6 fiações por poste. Mas tem cada poste com 20, 30 fiações, que fica difícil até para o próprio eletricista identificar que é net, é não sei o quê, é bem complicado aí. E para debater esse e outros assuntos aqui da região, estamos aqui com o presidente do Sindaporte, o mais comentado vicentino, o Everandi Cirino. Ele que é santista, está contente com a vitória do Santos na quarta-feira por 3-0, está aqui contente, veio até de camisa azul, está bonito. O maior comentarista da TV da Baixada Santista. Não, primeiro vamos fazer, boa tarde aí. Eu primeiro vou fazer uma correção. Primeiro, eu sou Santos só no sobrenome, mas eu sou corintiano, desde nascença. Corintiano, nós estamos numa fase negativa, né? Mas nós vamos se recuperar no segundo turno. No segundo turno, nós vamos pôr um time aí para chegar aí entre os primeiros. A questão de São Vicente, nós temos um pacto, eu e você, de não falar muito na nossa cidade de São Vicente. Não fala do Billy, não que eu estou chateado Billy. Com o Billy, que eu confiava no Billy, falei em janeiro para ele tirar os comissionados e pôr gente para fazer capinação de rua, fazer asfalto, ele não fez, né? Falei, já que ele não quer ser reeleito mesmo, não pode, eu confiava no Billy, todo mundo pinchava, falei, vamos Billy, vamos mandar os 500 comissionados, vamos pôr gente para rua, vamos fazer o gerenciamento, mas o Billy me parece que não vai fazer. E eu que sempre aqui dava força pro Billy, fazendo aquela brincadeira do negativo, acabei, né? Ô, Billy, me ajuda aí. E todo mundo de São Vicente acha que você é um defensor ferrenho do Billy. Não sou o Billy não tem mais jeito. O Billy só fazer contagem regressiva do último dia que ele vai fazer, que ele jogou a toalha, ele mesmo jogou a toalha. Eu não sou defensor do Billy, eu fazia o contraponto aqui para deixar o programa mais interessante, mas eu não sou defensor do Billy, como eu não sou defensor de nenhum político. Político tem que trabalhar, político é zelador de prédio. A gente aqui no Brasil, infelizmente, olha, o cara é prefeito. Tudo bem, é prefeito. É o mesmo respeito que tem que ter com o zelador de prédio, com o chefe dos lixeiros, é a mesma coisa, ele foi eleito para tratar da cidade da gente, né? Que aqui... muitos às vezes se locupletam do cargo. Mas se você ver a Margareth Thatcher, ela anda de ônibus lá. É que aqui o cara é prefeito, se pegar o médico, o cirurgião cardíaco, que salva a vida, o prefeito tem mais valor que o médico. Se pegar o melhor comerciante, o prefeito tem mais valor. Não, é equiparado. É que a nossa sociedade transformou o prefeito em um deus, o governador tal. Eles têm que fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa. Nós pagamos impostos e eles têm que trabalhar na parte deles. Muitos são endeusados, muitos são muito bons e muitos deixam muito a desejar. Não é isso, João? É verdade. João Vilela, comentarista. Você concorda, João Vilela, com essa questão? Que a gente está endeusando muitas pessoas que são funcionários que trabalham para as pessoas, né? Boa tarde a todos, boa tarde Cirino, boa tarde Filete. Eu vejo que o gestor público, vamos pensar, ele é um administrador. Tem que ser muito bom administrador, sem dúvida. E nós elegemos as pessoas não por um mérito de conhecimento de gestão. Nós elegemos porque é o nome mais famoso, nós elegemos porque é a pessoa que está mais na política, nós elegemos por vários fatores, mas não elegemos o melhor gestor. Na minha opinião, já falei isso algumas vezes, a melhor forma, você
você falou do lixeiro, você falou de pessoas que têm um trabalho mais braçal e que são desvalorizados, é verdade. Mas eles têm que passar por um concurso antes, eles têm que passar por um... Eu não falei que é desvalorizado, eu falei são que assim, desvalorizados, as que pessoas desvalorizam. O chefe da manutenção do bombeiro, do lixeiro, tem o mesmo valor do prefeito. Não, tem muito mais valor, às vezes, na minha opinião, mas a questão é que, às vezes, são muito desvalorizados pelas pessoas, essa que é a questão. E eles têm que passar por uma prova de aptidão. Eu não teria condições de ser lixeiro. Eu não vou conseguir correr uma quadra. Você sabe disso. Tu ficava magrinho rapidinho. Pois eu ficava magrinho rapidinho. E ainda como você é um cara bem-humorado, você ia brincar com as pessoas na rua e tal. A gente tem que valorizar essas coisas. Outro dia eu passei aqui, João, só para comentar. Um dia que eu vim gravar aqui numa sexta-feira, acho que o TV com Debate faz muito tempo, né? Quando gravava no ao vivo aqui, os lixeiros passaram aqui cantando. Cantando, sim, 3 lixeiros cantando que cantam. Eles trabalham também no lixo limpo da cidade na sexta-feira, na Aparecida. Cantando, eu falei, você vê, o cara tá trabalhando de lixeiro, uma profissão que a gente não valoriza tanto e tão rindo. Mas eu vou te falar, Filete, o grande problema das eleições, isso eu coloco para vereador, para prefeito, para governador, para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente. Na minha opinião, primeiro que tem que ter uma certa carreira, se o cara quer ser administrador público. Ele tem que se formar em administração pública. Não dá para você. Ele tem que estudar, ele tem que passar por uma prova. Começar por essa prova. Olha, você quer ser vereador? Tudo bem, meu amigo. Você vai passar por essa prova. Para você entrar na faculdade, você não tem que fazer vestibular. Para você fazer qualquer coisa, você não tem que prestar um concurso. Primeiro, você é capacitado. Você tem capacidade? Tem. Tudo bem. Então, você passou, é capacitado, tem condições. Aí me falam, não, aí nesse caso só o advogado vai passar. Vai nada, o advogado não vai saber um monte de coisa. Não é nada disso. Só o administrador vai passar, não vai. A pessoa tem que estudar, tem que conhecer para poder administrar. Não dá para eu chegar, por exemplo, Filete, eu ia administrar a sua clínica. Eu não vou ter capacidade técnica de administrar a sua clínica. Com o tempo. Eu não tenho. Se você se capacitar, como você é um cara inteligente. Se eu me capacitar, você vai me fazer um teste antes. Não, como você é um cara do que se me jogar um poder na minha mão. Não, mas eu acho que você, como você é advogado, você é administrador, você tem lojas, eu acho que você com 2, 3 meses lá, você teria, porque você já administra. Não sei. Não sei. Eu acredito que não. Mas você teria que... Você trocaria objetos de mobiliário de casa por remédios. Eu acho que você conseguiria, mas teria que ter uma adaptação. É muito mais complexo que isso. Agora, uma cidade, para ser um vereador, o cara não sabe nem como é começar a fazer uma lei. E aí, depois disso, o partido fazer uma prévia, ser escolhido por uma série... Não é só questão de capacidade técnica, de forma alguma. Tem que ser uma pessoa idônea. O partido tem que escolher... E nós vamos lançar fulano. Aí, quando for lançar fulano, ciclano e beltrano, tem que ter as mesmas armas. Tem que ter os mesmos carros na corrida para você poder correr junto. E aí sim a população escolher. E o partido fala, olha, escolhemos, vamos fazer uma prévia, nós escolhemos ciclano, pode ser para prefeito, pode ser para vereador e tudo mais. Para você ter uma noção do quem você está escolhendo. Como é que a população pode escolher sem ter uma base? Esse é o grande problema. E aí começam a surgir, nós temos 5 mil municípios no Brasil. E você tem que administrar esses 5 mil municípios. As pessoas não têm uma base legal, administrativa, matemática, às vezes nem o mínimo a pessoa tem condições de articular e conversar com outras pessoas. João, eu fui conversar com um vereador de São Vicente outro dia, certo? E ele falou que São Vicente não pegava verba, João, porque estava no CADIM. Quase que, eu falei, amigo, verba para saúde e educação, independente da cidade estar no CADIM ou não, tem que ter planejamento. A saúde e educação é acima do CADIM. Está no CADIM, mas para saúde, para saúde e educação, esquece o CADIM, o vereador não sabia disso. Quer dizer, falta muita coisa, Muita coisa. Falta muita coisa. E o vereador, é o que eu te falo, tem uma Não são função, todos, é lógico. Não são todos, mas eu não sei se não é a maioria. Porque o vereador, ele tem uma função de... A primeira, não é legislar. O pessoal acha que vai chegar lá, primeiro nem sabe legislar. Começam a criar leis exóticas para dizer o mínimo. Ele tem que fiscalizar o poder executivo. Nós estamos numa eleição agora. Eu sugiro que as pessoas analisem se aquela pessoa tem condições de fiscalizar o poder executivo. Essa que é a função. Olha, analisar as contas, o que está sendo comprado, está certo, está errado, como é que está sendo distribuído o dinheiro, como é que está sendo feito realmente a administração. É o fiscal do prefeito. Vereador tinha que mudar o nome, porque vereador fica abstrato, né? Parece que é faz tudo, aquele que serve para você pedir alguma coisa para resolver. E não é isso. O vereador tinha que mudar para o nome para fiscal de prefeito. Se eu mudar o nome para fiscal de prefeito, as pessoas vão entender para que serve ele. Então ele vai ter que analisar e ver como está sendo a gestão. São Vicente falhou não só pelo Billy.
Eu vou deixar bem claro o meu testemunho aqui. Meus pais moram em São Vicente, eu morei muitos anos em São Vicente. Tenho o maior carinho por São Vicente. A maior parte dos meus amigos são de São Vicente. Eu vou para São Vicente sempre. E me dá pena a cidade começar. Estudei em São Vicente, estudei no Raquel de Castro, estudei no República de Portugal, escolas municipais de São Vicente. E me dá pena a situação que nós chegamos na cidade por vários gestores ruins. E não é só o Billy. O Billy é uma das pontas importantes que geriu mal. Agora, tem o Billy, tem todos os vereadores, tem o Ministério Público, tem a própria população que tem que estar mais aguerrida em relação a cobrar e não pensar na hora da eleição de receber uma benesse qualquer, uma vantagem qualquer e votar naquela pessoa. Tem que mudar a cabeça das pessoas. Isso tem que mudar de todo mundo. Quando a gente consegue mudar melhor isso, eleger melhores vereadores, a gente consegue melhorar a cidade. O telefone está aberto aqui, o WhatsApp 981-598868. Ou pelo WhatsApp, ou por mensagem também aqui, para que os nossos comentaristas possam dar as suas opiniões, críticas, sugestões no segundo bloco. Cirino, a taxa de desemprego do Brasil sobe para 11,3% no segundo semestre. É o maior nível desde 2012. Você, como presidente de um dos sindicatos mais importantes aqui da região, o que você acha dessa taxa de desemprego? Está complicado? Você vê melhora no governo Temer? Você vê piora? O que você está sentindo do Brasil neste momento? Não, a taxa atingiu esse índice porque nós estamos passando, ainda continuamos passando, por um momento muito difícil na economia nacional. Aí reflete no número de emprego. Por exemplo, no Porto, nós tivemos aí uma perda de quase 3 mil postos de trabalho, né? Houve perda nos negócios, nos contratos da operação portuária, então automaticamente caiu o número de emprego. Eu não vejo, apesar da imprensa aí anunciar com grande entusiasmo que retomada do crescimento brasileiro, eu não vejo a médio prazo acontecer isso. Até porque, na reforma trabalhista que o presidente interino, deixa claro que é interino, está apresentando, ele aumenta a carga horária. Hoje é 40 horas, 44, há uma luta dos sindicatos para fazer ele prevalecer 40 horas, mas vamos pôr 44 horas, que é a maioria dos trabalhadores de 44 horas, ele está aumentando a carga para 80 horas. Automaticamente, só esse aumento mas vai da passar, carga horária... Ciro? Vai passar isso, 80 horas? Olha, deixa eu contar, eu tive... Mas vai passar se não é... Você acha que vão aceitar 80 horas? Não, mas não aceita aqueles segmentos que são organizados, que têm poder de pressão. Nós temos que tirar como exemplo, primeiro nessas discussões, que não há unidade nos representantes dos trabalhadores. Nós temos várias centrais, mas predomina a central única dos trabalhadores e predomina a força sindical. Podemos trazer a CTB e a UGT aí como centrais de peso, né, de representação, mas eles já não têm entendimento. Algumas centrais apresentam proposta alternativa, outras não querem participar enquanto não tiver a definição do governo, e aí tem aquela máxima dividindo que se administra o governo, então o governo vai avançar na reforma da Previdência, na reforma do trabalho, e isso vai trazer redução do número de emprego. Além do que a questão da terceirização dos serviços, que também pode aumentar os postos de trabalho, mas com condições econômicas para os trabalhadores muito abaixo do que é atualmente. Ou seja, nós vamos passar esses próximos 2 anos, seguramente, seja qual for o governo, a volta ou a manutenção do interino, numa fase de reconstrução da economia nacional e, consequentemente, a reconstrução dos postos de trabalho. Muito difícil o momento que nós estamos vivendo. Eu nunca vi, e estou no movimento sindical há muito tempo, uma dificuldade tão grande para a manutenção dos empregos que nós estamos vendo hoje. Tem estivador que está apanhando da mulher, né? Que o cara vê no jornal, aumenta o balanço, o balanço tal, quebra de recorde da exportação. Só que a exportação usa muito menos funcionários do que a importação. Então a mulher lê no jornal, fala, pô, eu li no Tribuna, li no Jornal da Ola, li no Jornal do Boqueirão, li no Jornal da Vila, do meu amigo Comendador, li no
no Diário do Litoral, do nosso amigo Sérgio. Eu li, pô, li aqui que está aumentando o emprego, por que você está em casa toda hora? Né? Tem esse problema, assim? Tem um amigo meu que é estivador, quase apoiou da mulher. Ele falou que a mulher lê que está aumentando o balanço e não tem emprego. Ele fala, pô, se tu não quer trabalhar, tu é vagabundo. Primeiro, eu tenho que parabenizar a esposa do estivador, porque ela está acompanhando passo a passo a escala do marido, né? Coisa que é muito raro as mulheres acompanhando a dificuldade. É que a mulher é bem sucedida e vê o marido em casa, mas aí é o seguinte, vê o marido só dando de canoa e tal. Ele fala, pô, não tem emprego lá? Ele falou, não tem serviço. É verdade? Porque é o seguinte, nós estamos, principalmente os trabalhadores avulsos, aí predomina os estivadores e a capatazia do transporte. Nós estamos mudando a característica no porto. Hoje, os terminais estão priorizando o vínculo. E, ao priorizar o vínculo, o número de requisição do serviço é muito menor. Então, você antigamente tinha 100% de trabalhador avulso, hoje tem 66%. O avulso que é do seu sindicato, né? Não, avulso é do sindicato da STIV, sindicato dos operários portuários. Os outros é CLT. O meu sindicato tem um número de avulso muito pequeno. Então, só essa mudança da característica da operação portuária e a requisição dos serviços já traz uma redução na escala do serviço, uma redução no ganho. Quer dizer que a estiva avulso, a tendência, né, Cirino, a tendência, né? Eu não quero isso, lógico. A tendência é acabar um dia, porque estão reduzindo, daqui a pouco acaba, né? Só não acabou ainda pela resistência do sindicato dos estivadores, dos sindicatos dos operários portuários, e principalmente em Santos. Em alguns portos, já tem quase 80% dos trabalhadores, tudo vinculado. Agora, os trabalhadores ficam nervosos, né, com um termo assim, quando nós comentamos isso aí. Mas a lei aponta que pode trabalhar com pessoal avulso e pessoal vinculado. Nós tivemos algumas ações judiciais, onde que o Supremo Tribunal Federal, que em algumas teses nunca é do lado dos trabalhadores, eu não sou advogado, meu amigo João que deve falar isso, sempre dá margem ao entendimento que eles podem trabalhar com pessoal vinculado. Nós estamos passando num momento de transição no Porto, nós já passamos na Lei 8.630, passamos na Lei 12.815, e nós superamos, e nós seguramente vamos superar. E a questão da operação portuária é granés, é líquido, é container e não requisita muito trabalhadores. Então, aumenta a operação, quebra recorde, mas na ponta final, que é o trabalhador, o número de requisição é menor do que anteriormente. João. Olha, eu talvez até o... Ô, João, eu só queria claro. Me dar uns minutos. Eu vi o João fazer a abertura do lá programa. Lá vem o Cirino. Se o Cirino não polemizar aqui, se ele não polemizar, eu vi assim, um menino novo, né? Cabelo bem cortado. Você olhando bem a figura do João, eu vi que é um menino bem comportadinho. Tá. Pô, e ele é um desses sonhadores. Dizer que os vereadores vão ser especializados, tem que ter conhecimento, é sonhar muito. Porque, primeira coisa, vamos lá. Não, teria que tem ser. cota de mulher. Então, os partidos obrigado a sair catando, filiando mulher, porque ele precisa de um número X de mulheres. Só não pode tirar por filiar, né? Filiar. Só não pode tirar os funcionários aqui da TV Com. Olha como tá a Gisele bonita com o cabelo Gisele, lá. A Daiane, a Amanda, olha lá. A Bruna, a Cris. A Gisele mostra que São Vicente tem a Vitória. salvação. Ela foi no salão, fez uma transformação 100% vicentina. Parabéns, esse cabelo é de São Vicente, o cabelo. Lógico, que era na rua José Bonifácio. A Daiane também pintou o cabelo de louro aqui atrás, ficou bonita. A Daiane já é um pouquinho mais... A Amanda, que é mais novinha, também tá bonita ali. A Cris. Viu, João? A Cris, a Dona Joana do Café, a Vitória, né? A Vitória. Então você faz o marketing bonito. Vitória? A Vitória é a neta do Augusto, né? A neta do Augusto. Não, deixa o nosso chefe lá. Então, João, Augusto Cavalo de Casa, você está fazendo uma revolução na administração da Santa Casa e está sendo elogiado por alguns e a minoria, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não seria você. Mas está de parabéns. Mas voltando para o meu amigo João, na hora que você vê um partido sair, eu sei disso, porque eu conheço algumas pessoas que foram convidadas. Você se filia, mas eu não tenho interesse. Nós só precisamos, não precisa fazer nada. Tira a fotografia, fazemos o papel, já sabe que a pessoa não vai ter nem 100 votos, mas precisa da mulher. Não precisa nem da quantidade de votos, só precisa do nome da mulher. Então já começa muito errado
a questão. Então fica procurando, aí você representa qual segmento? Ou você deve ter um bom eleitorado. Então, os caciques dos partidos, os caciques, alguns não são nem candidatos, nunca foram, mas mandam no partido. Eles procuram as pessoas para ser candidato, para fortalecer o partido e o partido receber aquele dinheiro que o governo dá como fundo partidário. Então já começa errado essas questões aí, entendeu? Ter quantidade, ter obrigação. Aí depois fica os partidos se aliando de acordo com o interesse para ter mais tempo de televisão. Então nós temos que fazer uma reforma política para poder criar exigência e um rigor nos candidatos, seja de qualquer esfera. Sem dúvida. João acha isso também. Não, eu sei que é uma utopia. Não, não Tem é utopia. é utopia. Sonho Não, do jovem. É uma utopia. É uma Né? utopia. Eu sei que eu não vou ver isso na minha vida. Mas eu espero que a gente consiga plantar uma sementinha agora para que as pessoas sejam mais seletivas, para que as pessoas coloquem pessoas que tenham capacidade, vontade e responsabilidade, além do que é fundamental, da honestidade. A honestidade não é nem qualidade, é obrigação de todos. Isso não é questão de capacidade. Mas o que eu ia colocar, Cirino, talvez você até discorde uma parte do que eu vou colocar, em relação a leis trabalhistas hoje, o meu ponto de vista é que o funcionário, ele não quer penduricalho, ele quer receber dinheiro. Ele quer dinheiro na mão dele. E a CLT, no meu ponto de vista, ela é cruel com os empregados, com os patrões também, mas muito mais cruel com os empregados. Muita gente dos empresários vai ficar contra mim. Ô, João, mas veja bem. Deixa quando você paga, quando você paga o funcionário, o empresário acha que paga pouco. Mas quando ele vê a folha de pagamento no total, ele paga muito. Não, claro. Então não contenta nem o empregado, nem o patrão. Por que muitos empresários não vão falar, João, você está falando uma besteira? É o contrário. Ela é pior para os empregadores que para o empregado. E eu vou falar, é pior para o empregado. A CLT, ela é cruel com o empregado. Vou dar um exemplo, que o Cirino sabe muito bem. 13º salário. Antigamente nós tínhamos a gratificação natalina, que não era obrigatória, mas as empresas davam, no final do ano, uma gratificação natalina. E o salário era pago por semana trabalhada. Isso nos primórdios, anos 30. As pessoas, algumas categorias ainda recebem por semana, mas são muito poucas. Você recebia por semana trabalhada. Você compunha a semana, recebia em determinado dia do outro mês, mas por semana trabalhada. É assim na Inglaterra, é assim em quase toda a Europa, é assim em muitos países do mundo, na grande maioria dos países do mundo. E a gratificação natalina, que é o 13º salário, você ganha a mais. Por que eu estou fazendo essa conta? Se você fizer a conta, na verdade, são 30 dias a mais do ano que o empregador não paga o empregado. Se ele ganhasse por semanada, é isso? Você quer dizer que se ele ganhasse por semanada, vai sobrar um mês. Por dias realmente trabalhado. Por dia trabalhado. Nós temos um salário hoje, que na minha opinião está errado, você colocar o salário mensal. O salário tem que ser por hora. Mas aqui tem muito feriado também, né, João? Aqui tem muito feriado no Brasil, emenda, né? Também, tem uma série de distorções. Mas o empregado, ele quer dinheiro na mão dele. É isso que ele quer. E o empregador não quer a burocracia de pagar penduricalho. O que é penduricalho? São aquelas coisas que você acaba pagando mais para o governo fazer uma sacanagem para o empregado. Fundo de garantia. O governo pega lá o dinheiro, emprega nas Torres Trump, lá no Rio de Janeiro, uma fortuna do fundo de garantia pela Caixa, remunera o empregado de uma forma aviltante, porque aquilo é um crime, na minha opinião, porque você está retirando o dinheiro do empregado, que era por tempo de serviço, aplica no que ele quer, o governo aplica no que ele quer, ou seja, ele está tomando o dinheiro que o empregador coloca na conta do empregado, o empregado coloca da parte, pelo trabalho do empregado. E o empregado não tem nem o direito de poder aplicar o dinheiro dele da forma que ele quer. Ou seja, trata-se o empregado de pessimamente mal, o empregador paga uma fortuna por aquela mão de obra, e no final das contas ninguém está satisfeito. Nem o empresário que emprega e nem o empregador que recebe pouco. Porque se o empresário resolver, quando os tempos estão bons, dar uma gratificação maior para ele, legalmente, aquilo incorpora no salário. Quando tiver vacas magras, ele não pode dar. Então ele tem que dar sempre menos do que ele poderia dar, inclusive, quando o tempo está bom.
Então tem uma série de distorções na lei que eu vejo que prejudicam muito mais o empregado, depois prejudica o empregador e depois favorece muito quem? O governo, que desvia esse dinheiro e favorece quem não deveria ser favorecido. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Muitas perguntas aqui para o Cirino, para o João. O Gilmar Januzzi com a Sandra Januzzi de São Vicente estão parabenizando o Cirino e o João pelo programa, né? O Haroldo Genaro, que é médico de São Vicente também, quer que a gente comente dos médicos. Nós vamos comentar no segundo bloco e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no Ação e Reação nessa sexta-feira, de 29 de julho. Hoje com o advogado e comentarista João Vilela e com Cirino, presidente do Sindaporte. Ele que é Cirino Santos, então em homenagem ao Santos Futebol Clube. Ontem estivemos no Santos Jazz Festival, né? Muito bem organizado aí pela nossa querida Denise Covas, né? Temos fotos aí, né? Onde a banda Nova Tom Jobim fez um show magnífico lá no Sesc. Daqui a pouco vão entrar as fotos, né? Então, e hoje também temos a Ação do Coração em São Vicente. Olha lá, a banda Nova Tom Jobim, maravilhoso. Encontrei com muitas pessoas de Santos, secretário Fabião, encontrei com o Zé Geraldo Barbosa, com muita gente. Um show maravilhoso. Ontem, às 9 horas, abrindo o 5º Santos Jazz Festival, que termina no domingo, muitas atividades gratuitas também, consulte aí os jornais, tem coisas no centro, o último dia acho que encerra no Sesc também, o primeiro e último, abertura e o fechamento são pagos, acho que R$10, R$20, né? E eu queria agradecer a Denise Covas, que mandou os convites aqui para esse humilde apresentador, e muito bom evento, abraço para todos também. E também hoje tem a Ação do Coração lá em São Vicente, né? Nossa amiga Fernanda pediu para passar aqui, o nosso amigo Alexandre Camilo, que está à frente do evento, né? São Vicente, às 19 horas hoje, Oficina do Coração. Então, você pode entrar no site e você que está aí, tem tempo hoje, participe, vai conhecer pessoas lá e vai levar essa energia do amor para que no dia 2, terça-feira, ao meio-dia, na Praça Mauá, sejam distribuídos os corações. Você que tem um tempo livre no dia 2, vai lá, leva o seu agasalho, leva o seu mantimento. Já tivemos postos de recolhimento, mas que você que ainda não doou, abre o seu armário, abre o seu coração, vê aquela roupa velha que você já não usa mais, mas em condição, não é aquela roupa rasgada e tal. Aquela roupa velha que dê para alguém usar, às vezes que você não serve mais, que você engordou um pouquinho, emagreceu um pouco, leva lá para a Ação do Coração no dia 2, vai dar um abraço no Alexandre Camilo. Vão ter 21 autoridades religiosas, candomblé, umbanda, católico, kardecista, vão ter muitas pessoas... Budista. Não, Jorge Fernando e não, budista, Jorge Fernando, nosso amigo, um abraço. Todos os messiânicos, né? Todas as religiões se integrando nessa maravilhosa festa aí, idealizada pela Associação Furquini, presidida aí pelo nosso Alexandre Camilo, que esteve ontem aqui no programa, um sucesso, o Alexandre Camilo. Vamos falar dos apoiadores agora? Plano de Assistência Familiar Ozan. Faça como a TV Com aqui, faça como Augusto Capô de Casa. Plano de Assistência Familiar para todo mundo aqui. O Cirino também tem lá. 32288000. www.ozan.com.br. Faz o depoimento da Ozan aí, Cirino. A Ozan, inclusive, tem uma secretária, você só fala do Fábio Garibe. Mas o Fábio Garibe tem uma funcionária lá, Fernanda, que é ela que faz o suporte para todos os atendimentos da Ozan. Aí ela fala assim, eu vejo vocês no programa, fala só do Garibe, quem faz tudinho, Fábio Garibe, um abraço. E Quer dizer que o Fábio Garibe fica viajando pelo mundo? Não, o Fábio Garibe é o coordenador, mas tem uma equipe coordenada pela Fernanda lá, todos os funcionários, e é um momento difícil que você passa, a Ozan dá todo o apoio, faça que nem os sindicatos, principalmente os sindicatos portuários, faça um contato com a Ozan e procure se informar que os planos da Ozan é possível e dá para ser assimilado. www.ozan.com.br, telefone 32288000. E também um abraço para o Boqueirão Express Grill, Rua Lubiana 89, olha lá, comidas maravilhosas. O João vai lá, o João como trabalha muito, tem aquela meia horinha lá, vai lá. E hoje eu participei aqui no programa do Paulo Alberto, vamos acabar de falar do Boqueirão. Globo Viana 89, pratos maravilhosos, olha o camarão aí, o camarão do Cirino, só o Cirino serve um camarão desse no sindicato, nos jantares lá. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Mandar um abraço para a família Teixeira aqui também, que assiste o programa, da nossa co-irmã Santa Cecília. E também hoje eu estive no programa do Paulo Alberto, junto com o Passarinho. Passarinho palmeirense. Passei palmeirense. Não, ele declinou que é palmeirense. Palmeirense?
O Passarinho que escreve aquela coluna maravilhosa na Jornal Tribuna, no domingo, falando do futebol do passado. E também o Walter Dias, que conhece tudo da Portuguesa Santista do Jabaquara, né? Então, capitão Paulo Alberto, muito obrigado pela participação, né? E a dona Lenita perguntou como é que eu conhecia, como é que eu conseguia fazer tanta coisa, a clínica da aula e tal. Eu falo que... E a clínica fica 24 horas por dia, hein, Filete? Isso aí, isso é para poucos, Ela hein? perguntou como é que eu consigo fazer o programa do Ação e Reação. Eu falei, é simples, é só em vez de sair 7 horas, combinar de sair 8h30. Então, aumentou meu horário de trabalho na clínica, mas é uma coisa bacana. Queria mandar um abraço também aqui para o meu amigo João, lá do Imbaré, que está mandando um abraço para todos aqui. Já falamos aqui. E agora vamos comentar sobre a falta de médicos em São Vicente, aumentando o número de vicentinos indo para Santos. Outro dia eu fui na UPA, João, presenciei uma coisa engraçada. Um rapaz lá, não sei se era não era morador de rua, não, ele estava bem arrumado, acho que ele vinha de alguma balada, né? Eu passei para a ouvidoria do Santos cedo, era num domingo, né? Eu passei cedo porque tinha um trabalho para fazer, umas 7 horas da manhã, ele estava bem arrumado e tal, e ele puxou um canivete para a enfermeira. Isso é um absurdo, né? Entendeu? Então, realmente, o que a enfermeira tem de culpa, a recepcionista, se está esperando 3 horas e tal? É o sistema, né? O sistema que demora, muitas vezes horários demoram, porque é muito acúmulo de gente de outras cidades, e nós temos que atender bem o Vicentino, Paraigrandense. Cubatão também dá acúmulo lá. Cubatão, a prefeita vai reclamando outro dia que ela ganha menos verba e dá acúmulo pela área continental de São Vicente. Então a gente tem que entender, né, João, que aqui é uma região metropolitana. Se o Vicentino joga lixo lá, piora para Santos. Se o cara da favela do Guarujá joga lixo lá, piora a vulnerabilidade de Santos. Se a favela de Santos joga lixo, piora a vulnerabilidade de São Vicente e Cubatão. Nós estamos interligados, nós somos cidades irmãs, né? Enquanto a gente não entender isso... A maior absurdo que eu vejo para falar é a região metropolitana. É a coisa que não sai do papel nunca, né? Mas tem os cargos, né, João? Ah, o cargo tem. O cargo sempre tem. Os cargos sempre tem. Agora, o que é interessante, foi a primeira região metropolitana do Brasil sem ser capital. Nós já temos um bom tempo, acho que foi 90 e pouco, 94, 95, sei lá, umas primeiras regiões do país. Região metropolitana da Baixada Santista. Infelizmente, nós não temos ligação nenhuma entre um prefeito e o outro. É uma briga só para jogar o lixo para o vizinho, ou problema para o vizinho, para melhor dizendo. Porque não se tem um lixão, por exemplo, um aterro sanitário ou um sistema de coleta de lixo adequado para a região. Tudo é da região. Coleta de esgoto é da região. E nós pensarmos que há 100 anos atrás, com Saturnino de Brito, os canais foram pensados para drenagem, não foi só Santos. O sistema de coleta de esgotos que foram feitos naquela época, que aquelas casinhas verdes que a gente vê em alguns lugares ainda por aí, era um sistema de esgoto que levava o esgoto, passava pela Ponte Penso, construíram a Ponte Penso naquela época com pouquíssima maquinário, realmente foi feito com uma dificuldade muito grande, mas construiu mais rápido que foi reformado agora, para levar o esgoto por baixo, levar até o forte da Praia Grande, que Praia Grande pertencia a São Vicente, para sair numa corrente marítima lá no local. Quer dizer, era pensado coletivamente, o esgoto era recolhido em Santos, em São Vicente e Praia Grande, que pertencia a São Vicente. Quer dizer, havia um pensamento metropolitano, isso há 100 anos atrás, e hoje não há esse pensamento metropolitano. Hoje tanto faz, é tudo mesmo lixo. É um jogando o lixo ou o problema para o outro. Nós não temos um transporte adequado metropolitano. Reclamar, tem muita gente que cai de moto e sobrecarrega os hospitais da região. É verdade, porque o transporte é uma porcaria e caro. Nós temos um transporte péssimo. Nossos ônibus são péssimos. Todos os ônibus são péssimos. Alguns piores e outros melhores, mas são todos péssimos. São caminhões travestidos de ônibus. Aquilo é um chassi de caminhão. Aquilo não é um ônibus. Aquilo é um caminhão, que é mais barato fazer assim. Com uma suspensão de caminhão, motor dianteiro de caminhão. Quando aquilo é comprado, a empresa vai lá, encarroça aquilo e coloca. E deve ser só carroça, não é em carroça. Daiane, em vez de você vir água Perrier, quando o João vier aqui, um chá de maracujá pro João. Vamos tomar um chazinho. O Cirino já toma maracujá, o Cirino faz aquele almoço. Mas, Filete, não dá. Pega um idoso para subir. Claro, tem que parabenizar o João, que ele está dando uma aula aqui. Não é isso, Cirino. Uma aula ele está falando com o pessoal mais jovem da Ponte Penso, que muita gente não sabe, que a Ponte Penso foi projetada para fazer o esgoto. Muita gente não sabe. O esgoto vai para Praia Grande. Praia Grande, que era São Vicente.
Mas então, continua, João. Mas só pra gente finalizar essa Tá bravo hoje, João, também? Não tô bravo, é que a gente fica revoltado. Porque time porque, assim, assim, deve ser... Santista, ele não gosta de futebol, mas torce pro Santos. Mas você vê, Não, eu não gosto. a dificuldade de um idoso subir num ônibus desse, o conforto que esse ônibus traz é péssimo. Então, a gente estava falando sobre funcionário, até no intervalo a gente começou a discutir sobre esses penduricalhos de funcionário, e a mesma coisa. Ó o João, foca aqui, ó. Filete. O João fez o desenho de um ônibus aqui, não dá pra ver. Ele fez o desenho do ônibus que ele tá revoltado com o ônibus caminhão. Pegar o filete e coloca aqui, ônibus caminhão. Mas é assustador, porque é justamente isso. Um idoso para subir num ônibus desse, que tem a altura de um caminhão, que é feito para levar carga, com uma suspensão que é dura, que é feito para levar carga, e nós somos muito mal atendidos. Aí o funcionário também, mesma coisa, ele acaba não tendo. A gente estava discutindo aqui no intervalo esses penduricalhos que são obrigados a dar para o funcionário, mas que o funcionário não quer, ele quer dinheiro na mão dele. Então o vale transporte é outra coisa. Se é obrigado a dar, aí ele vem de bicicleta, ele tem que vender esse vale transporte em algum lugar. Então, quer dizer, são coisas que estão erradas no país. Penduricalho, né, João? É penduricalho. O cara chega de bicicleta, por que ele quer vale transporte? Por que ele vai querer vir nesse ônibus horroroso que nós temos na nossa região? E toda cidade vai ter o mesmo padrão. O padrão é ruim. Você vai para São Paulo, que não é grande coisa também, mas você pega o ônibus do município de São Paulo, é um ônibus de verdade, porque a lei obriga a ser ônibus de verdade. Não é porque eles gostam de ser ônibus de verdade. Porque tem que ter motor traseiro, ele tem que ter suspensão pneumática, ele tem que ter uma porta maior, ele tem um piso mais plano e mais baixo, ele tem um conforto muito diferente para o motorista, eu vou te falar, motorista de ônibus na nossa região é um sufoco. O cara tem que estar ali preocupado em cobrar. É gladiador, né, João? Eu não sei como passou isso, viu, Cirino? Eu não sei como isso consegue passar. Porque a função que o motorista de ônibus tem que fazer... Ô, João, vou nem ter, falar isso aí, João, foi um caso aí que ainda está sendo comentar. investigação ainda. Porque... Esse caso de os caras aceitarem fazer dupla função. Mas vamos lá. Não aceitaram. Dupla é pouco. Eles têm quádrupla função. Aceitaram porque faz parte do acordo, ele tem gratificação de acúmulo de função. Sim, mas... É aquele atleta da Olimpíada, é aquele que faz o pental, né? Porque ele faz tudo, né? Faz tudo. Porque tu tem que olhar trânsito, tem que cobrar tal. Aí por isso que tem 30 encostado, porque o cara tem problema psicológico. Não, tem. Pô, você tem que cobrar, o cara não dá troco, você tem que dirigir. Primeiro, Filete, aquele motor ao lado dele ali. Quem anda de ônibus sabe o que eu tô falando. Aquele motor ao lado quente no verão, vibra, faz barulho, aquela caixa de marchas difícil que ele tem que utilizar, uma embreagem pesada. Dirige um ônibus. Você já dirigiu um ônibus já dirigi? Não, já dirigi. É assustador. É difícil, é pesado. Pirata, deixa eu aprender, então, mano. Vem cá, tu falou assim com tanta convicção, e primeira vez que eu escuto essa questão. Os ônibus de Santos... Da Baixada. Já falou várias vezes aqui, Cirino. E que foi feito de caminhão, é feito de... Chassi de caminhão, é comprado na Mercedes-Benz, o chassi do caminhão. O truck é caminhão, o chassi, né? E o de São Paulo não é. A de cidade de São Paulo é proibido por lei. Tem uma lei que proíbe. Então tem que ser, ônibus tem que ser de verdade, não pode ser mais ônibus transformado, chassi de caminhão. Seus vereadores, pega essa informação aí, seus vereadores. Pega essa informação, que no Brasil nada se cria. Já sugeri para vários, Cirino. Nada se cria, tudo se cria. Vá lá pelo Google, escreva projeto de lei proibição de chassis de caminhão para ônibus. Pronto. Aí copia, só muda o nome da cidade. Mas só copia coisa ruim, Cirino. É a coisa mais incrível. É Google, Ctrl-C, Ctrl-V. Vai lá no Google. Google tem muito também advogado. É mais importante o dia do Google. É mais importante o dia do Saci. Ah, sim. O dia do Saci, o dia do xixi, o dia... o proibir selfie no banheiro. Olha, eu fiz uma lista do último ano. Selfie no banheiro é complicado, Eu já estou com 8 projetos de leis interessantíssimos que teve na nossa Câmara de Santos. Só na de Santos. Do Guarujá é mais interessante. Quem tiver curiosidade... Do Guarujá tem o problema do sal, né? Ah, tem o salzinho. O salzinho é proibido no Guarujá. Nem pense em ter um sal na mesa no restaurante no Guarujá, que isso é proibido. Aí o cara não fica com sal, sabia disso, mas ele toma 30 cachaças. Eu quero um sal... Não pode. Mas eu quero um salzinho... Não. Então vai ter a lei do Não, realmente o sal faz mal para a saúde, mas o sal faz mal. Então no restaurante você não pode nada. Não pode ter gordura. Não pode ter gordura. Aqui é fritura, o senhor não vai comer também. O que vai ter aqui? É uma saladinha sem tempero, orgânica... mas eu queria colocar uma... Não, azeite também não é tão bom assim, tem que colocar pouco Depende do azeite. O Fantástico publicou que tem o azeite bom, mas tem o azeite, inclusive no restaurante que eu
comia lá em São Vicente, Uma eu cervejinha, já falei nem pro dono, pensar que o azeite, cerveja é álcool. o azeite lá era aquele azeite que tinha mais óleo, então faz mal. Tem o azeite bom, que é o azeite galo, o azeite tal, mas tem aquele azeite meio É mais barato. mais barato, que tem óleo, aí faz mal também, entope as artérias e tal. Então. Mas o que eu falo, assim, é justamente essas questões. Falta uma qualidade maior para a gente ter essa questão. E o pessoal fica perdido na Câmara de Vereadores, porque fica perdido realmente. E vira um despachante, o vereador, mesmo bom vereador, com boa intenção, não estou falando da má intenção, a pessoa fica como um despachante para a população, que não é essa função também. Ele tem que ser a voz da população, sem dúvida, ele tem que ir lá escutar, sem dúvida. Mas não é para ele resolver, olha, faltou creche, então vou pedir para o vereador. Aí o vereador não cutuca o prefeito, porque aí ele consegue a creche para a pessoa. Então ele vira um despachante do prefeito. Ele tem uma coligação, o poder que era para ser independente fica dependente. Vide a nossa Câmara Federal, nosso Congresso Nacional, ele é extremamente dependente, poder legislativo do executivo, o executivo do legislativo. É o famoso, que quem não ouviu é no Brasil, todo mundo já ouviu, toma lá, dá cá. E às vezes toma lá e dá cá na forma da corrupção. Porque aí começa, né? Você começa a fazer uma coisa errada, sai tudo errado. Então os vereadores hoje em dia, então ele é um despachante de luxo, então? Não é que ele é um despachante de luxo, ele acaba tendo que suprir certas coisas que a população não consegue. Não consegue uma creche, não consegue um hospital, não consegue um caixão, não consegue um lugar para enterrar um ente querido, não consegue uma vaga em algum lugar. O que ele faz? Ele vai pro vereador, olha, eu sei que se eu for lá na época da eleição, estou aqui no seu gabinete, que ele é mais acessível do que o prefeito. Tenta bater na porta do prefeito, olha, não estou querendo uma creche. Não, você não consegue, não vai nem chegar perto. A hora, porque ele tem muito mais funções, mas não vai nem chegar perto. Talvez o secretário olhe lá e se não vai conseguir, pronto. O vereador o cara acha. O vereador ele vai lá e pressionar. E pressiona. Agora, o vereador, para ter essa vantagem do poder executivo, de conseguir, ele não pode bater muito no prefeito. Isso em todas as cidades. Estou falando de Santos, não, estou falando de todas as cidades do Brasil. Quer dizer que o vereador, quando consegue benesse, não pode bater no prefeito? Não, porque senão ele não consegue. Não atiça o homem, Filete. O homem está empolgado. Deixa o homem aí. Não consegue. Ele sabe que não consegue. Olha, Filete, presta atenção. Eu não estou dando nome. Presta atenção. Ele está se dando nome. Presta atenção. O João, ele já começou falando da CLT. Veja só. Ele diz o seguinte... Você até, inclusive, prejudicou o João, porque o pessoal que está vendo o programa, ele não terminou o raciocínio, aí entrou no intervalo, a menina colocou lá, escrita ali, ó, break, inclusive tem que escrever intervalo nacional. É a tua vizinha, Daiane. Porque escrevendo em inglês, tem uma lei federal que não é proibido isso aí, tem que escrever intervalo. Ele cortou o raciocínio dele pela metade. Por exemplo, a reforma da CLT, que ele acha que é prejudicial aos trabalhadores e aos empresários, mas ele deu uma ênfase maior para os trabalhadores. Ela é da época do Getúlio Vargas. Era um ditador. Era ditador. Mas, no entanto, ela garante um mínimo para os trabalhadores. Seja ele organizado, não seja organizado. Aí depois nós entramos, eu estou provocando ele para ele voltar com essa conversa. Aí nós provocamos no intervalo um debate aqui, que vocês não acompanharam, com um empresário Filete, porque o Filete é jornalista, apresentador, ouvidor dos Santos, professor, o Filete tem um trabalho muito bom em instruir o pessoal que está entrando no comércio, né? Comércio que se chama, como é que é? No mundo veterinário. Veterinário, ele dá aula. Pô, o Filete é mil e uma utilidade. Ele não foi mas ele é também patrão. E nós estamos debatendo. Sou empregado também da Unisanta. E é patrão. Também, então, presta atenção. A questão de alguns pendulicários, que nem o João fala. E o João é advogado, ele sabe muito bem isso aí. Por exemplo, vale transporte. E o João citou no segundo bloco. O pessoal todos têm direito ao vale transporte. Se ele fraudar a empresa, dizer que ele pega sem necessidade, a empresa pode mandar embora. Aí o cara vende por 70% do valor, ele já paga 6% lá do salário. Ele vende mais por 70%, ele perde mais e vai de condição própria. Vende para quem, Cirino? Ele vende porque isso aí tem um vende no mercado. Vende no mercado. Aí o João foi prejudicado. Então, assim, João, eu defendo uma manutenção do direito mínimo para o trabalhador, porque aqueles trabalhadores que têm uma organização, você consegue avançar em algumas vantagens pessoais. Eu não concordo, por exemplo, que o empresário queira conduzir a vida do trabalhador. Por exemplo, eu tenho um empresário grande, empresário portuário,
O operador portuário, ele é o dono da empresa, diferente de todos os operadores portuários, que é só testa de ferro, esse é o dono. Quando na negociação que eu vou fazer com ele não quer dar vale alimentação, porque ele diz que os caras vendem e trocam por pinga. Esse não é o papel dele. Então ele prefere dar refeição no local de trabalho. Na hora do almoço ele compra, fez um acordo com a empresa fornece. Tem um refeitório muito bem, muito bom. Só que os trabalhadores, que eu sou obrigado a almoçar no refeitório lá, que é bom, eles entendem assim, pô, Cirino, tem que negociar com ele para ele dar um valor do vale refeição, que assim eu já vou pagar as contas, fico na cidade, como um lanche, vou namorar. Então, aí eu fui lá com o empresário, ele falou assim, não, eu concordo, só que se eu der para eles vão trocar e bebida. Aí é problema do empregado. Isso é problema do empregado. Então, essa questão... Parece patriarcal, esse negócio patriarcal. Essa questão que você começou a falar aí da semana, do pagamento de semana. Eu mesmo, nos meus acordos, eu não tenho a facilidade, eu sou um soldado do trabalhador. Ele pede e nós encaminhamos, se consegue ou não. A questão da antecipação salarial, pagamento por semana, porque nós administramos no sindicato, serviço social, é paternalista, é consultor, faz tudo. Desde advogado, nós orientamos os caras. Então é o seguinte, tem trabalhador que ele consegue se organizar. Eu tenho um filho que só vive negativo no banco. Aí tu vai falar para ele, pô, filho, é 300% quase o ano. É outro roubo, né? É outro roubo. Aí o banco deu cheque especial para ele, ele vai estourando todo mês. Que era mais fácil ele fazer um controle. Estou dizendo de um filho que eu tenho. Claro. Imagine, porra, quantos trabalhadores estão na mesma situação. Mas, Cirino, uma coisa que você não sabe, talvez o Filete nem saiba também, eu já fui presidente de sindicato. Não de patronal, de empregado. É mesmo? É mesmo. Que sindicato, João? Professores técnicos da Baixada Santista, um sindicato microscópico que a gente tinha na época. Você dava aula de técnico? Eu dava aula, eu era professor de desenho técnico mecânico no Aristóteles Ferreira. Por isso você vive desenhando os carrinhos. A gente fica brincando aqui de... Tá desenhando aqui o caminhão. Eu penso rabiscando. É o caminhão ou ônibus aqui que você tá desenhando? Nem sei, Filete. Ou o caminhão que virou ônibus? A gente não fica preocupado com isso. Ou o caminhão que virou ônibus? Filete, é bolinha quadradinha, Filete. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Eu vi os dois lados. Eu vi o lado do patronal, que eu estou hoje. Eu já fui do outro lado do empregado. E eu vejo que a coisa não tem que ser lados diferentes. Tem que ser uma coisa que beneficie o trabalho, valorize o trabalho do empregado. Ele quer dinheiro na mão. Ele não tem que ter... Ele quer gastar o dinheiro, ele quer rasgar o dinheiro, ele quer comprar... Não atrapalhando o trabalho dele, ele pode tomar a pinga que ele quiser. Nós temos que parar com essa hipocrisia de achar que o fundo de garantia tem aquelas limitações todas, é um absurdo. O vale transporte, o vale refeição, o trabalhador ele quer receber o salário pelo trabalho da hora dele, o trabalho bem feito, bem pago. Ponto final. Todos os países do mundo, não fui eu que inventei isso, todos os países do mundo que pagam bem o salário dos seus funcionários, têm uma legislação mais flexível em que o sindicato pode negociar muito mais. Você sabe disso, Cirino, que todos os países que se pagam mais, o sindicato tem uma força muito maior dos que países que pagam menos. Porque a legislação trabalhista nossa é uma legislação fascista. Da época da Itália, pode pegar pega a lei, pega a nossa CLT, que é uma Constituição de Leis Trabalhistas, e pega a Carta de Lavoro italiana, pega lá, tá? Na mesma época, Mussolini, Getúlio Vargas, pegue uma e pegue a outra e você vai ver até artigos iguais. É uma junto com a outra. Agora, e uma consolidação de retalhos que foram conquistados realmente, muita coisa conquistada com muito suor dos trabalhadores, porque se deixar também, realmente tem maus patrões e maus empregados, nós temos que ter alguma coisa um pouco melhor. Nós temos que valorizar o bom empregador e o bom trabalhador. E hoje, infelizmente, a justiça trabalhista, no meu ponto de vista, e isso não só eu estou pensando assim, eu tive aula quando tinha direito do trabalho, tinha um professor que era juiz do trabalho, ele falou, olha, a justiça do trabalho ela é boa para o mau empregado, para o advogado trabalhista, para o governo e para o mau empregador. Para o bom empregado, para o bom empregador, não é boa. Por mau empregador, porque ele faz tudo errado e depois ele faz acerto no final, é isso? A coisa é uma questão de... É uma verdade hipócrita. E por mau funcionário, porque ele faz tudo errado também e depois no final ele reclama ainda. Vive disso, vive de catar
de Processo. ação do processo. E um coitado que não vai ganhar nada nunca na vida. Nunca vi ninguém ir bem nisso. Tem aquele cara. E tem Ele um mau faz o empregador. mal, volta pro mal, né? E tem um mau empregador que ele também se beneficia disso. Porque se o empregado não for, ele paga. Se não for, ele não paga. Então, quer dizer, é hipócrita a coisa. Se você quiser dar amanhã, Filete, na sua clínica, 14º salário porque está indo bem a sua clínica, ou um agrado a mais para o seu empregado no final do mês, aquilo vai virar salário e quando tiver mal a situação, você não vai poder tirar. Quer dizer, então E são ele coisas. pode depois reivindicar isso, né? E pelo sindicato poderia ser feito isso, se fosse uma legislação um pouco mais aberta, sabe? E tem uma certa brecha para o sindicato fazer, mas é pequena. E as nossas leis são complicadas, são difíceis. Tu é advogado trabalhista, não? Eu não sou trabalhista, mas a gente acaba conhecendo bastante mas a coisa. Que vai faltar ali, um minuto. Ele tem uma empresa e também então, fez vamos lá, direito. vamos lá. Sirene, Eu quero aproveitar o João, essa empolgação do João, porque eu quero fazer um desafio para ele. Primeiro, eu queria dar um abraço para o Gilmar Moleiro, que ele deu outro nome dele a esposa dele, o nome dele é Gilmar Moleiro. Gilmar Moleiro e Januzzi Moleiro, né? Tanto faz, mas ele conhece mais que o Gilmar Moleiro. Grande chefe, era um chefe na Codesp, menino advogado também. Conhece tudo de Porto, né? Conhece, pelo menos na área dele, daquela área específica, ele era bom. O Porto tem várias atividades. Quero fazer um desafio. Fazia, né? Eu quero fazer um desafio para o João aqui. Pois não, Cirilo. E vou acompanhar e nós vamos voltar a discutir isso aí. Tem a lei 1303 de 2016 que regulamenta e define, disciplina a participação de dirigentes de empresas públicas que têm verba pública. Eu gostaria que você estudasse e, para dar uma contribuição no teu sonho de melhorar a qualidade dos vereadores, ver se essa lei pode ser utilizada também na prefeitura. Por que isso? Porque você sabe... Economia mista, né, você disse? Economia mista. Por exemplo, você sabe que muitos secretários, eles são convidados a ser vereadores, vai lá, depois pede a eleição, vota. Nessa lei, para a empresa pública, é proibido quem participar em processo eleitoral ou ser dirigente sindical ou dirigente partidário a exercer cargos de gestores. Então, eu gostaria que você estudasse, se pudesse, por analogia... É uma lei nova, né, de 2016, é uma lei nova. Vai ficar para outro programa. Tá vendo? Fica para outro programa, é um desafio e eu peço... Obrigado. Mandar um abraço para o Will e para o Reale, que não foram citados. Agora nós vamos tomar o café da dona Joana. Hoje você tem a Oficina do Coração em São Vicente. Hoje você tem Santos Jazz Festival. Hoje você tem às 20 horas a Portuguesinha, que está muito bem, jogando aqui no Urico Mursa. Domingo você tem o Santos jogando contra o Cruzeiro às 16 horas. Vamos lá, Santos. Internacional. Tem o Corinthians jogando contra o Chapecoense também lá em São Paulo. Internacional. E se você for amante do rock and roll, tem Legião Urbana no sábado, esses são os maiores programas. E se você está com pouco dinheiro, tem tempo, disposição, vá no centro da cidade, acompanhe o Santos Jazz, que é tudo gratuito, tirando o encerramento que é no domingo. Um abraço para todos. João, muito obrigado pela contribuição. Filete. Obrigado, Cirino. Obrigado a todos. João. Se você for para o Guarujá fim de semana, leva o salzinho, entendeu? E próxima vez que o João vier aqui, né, quando ele fica bravo com ônibus, caminhão, ou caminhão, ônibus aqui de Santos, suco de tira água Perrier. Da Baixada, Sibilete, da Baixada. Perrier e dá um maracujá para o João. Nada aqui. De reformulação do CLT com o João sendo o coordenador. Cirino, rei de São Vicente, um abraço, fique com Deus, um maravilhoso fim de semana que vocês merecem e continue com a extensa programação da TV Com. Muito obrigado, fiquem com Deus.